Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $61.900. Bitcoin em dia extremamente volátil depois de dados da inflação. A gente teve uma inflação ao produtor mais forte do que o esperado e acabamos de terminar o discurso de Jerome Powell. Os mercados estão tentando entender aqui as principais probabilidades a partir de agora, bem indecisos, e a gente vai discutir o que isso muda para o Bitcoin no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar falando um pouco sobre a inflação ao produtor, né? Essa inflação, ela veio bem pior do que o esperado, tá bom? Veio a 0,5 ao mês, foi uma aceleração muito grande, mas o que salvou os mercados aqui foi que a gente teve uma revisão para baixo na última inflação. Dessa maneira, no anual, a gente veio de acordo com o esperado, tá bom? Então você pode ver no anual, o PPI ficou em 2,2 e o núcleo ficou em 2,4, assim como era o esperado, tá bom? Isso porque a gente teve essa revisão em relação aos últimos dados. Você pode ver que no mês foi pesadíssimo, cara. Estavam esperando 0,2, no núcleo veio 0,5, estavam esperando 0,3, veio 0,5, ou seja, acelerou consideravelmente. No primeiro momento, a gente viu os mercados caindo, né? Um Bitcoin indo até abaixo dos $61.000, um S&P 500 indo ali para a região abaixo dos 5.200, mas desde lá a gente está se recuperando. Tanto o Bitcoin quanto o S&P 500 estão acima de quando a gente teve os dados divulgados, apesar de que é bem pouco, tá bom? Eu acho que em parte disso tá ligado aí ao Jerome Powell, que falou e não apresentou nenhuma grande novidade, na minha opinião, tá bom? Ele continua dependendo de dados econômicos, dos próximos dados. E agora, nesse momento, a gente pode ver que no final do ano, ó, 10% do mercado acredita que a gente não vai ter corte. Antes do Powell falar, estava 12%, ok? Então o Powell deu uma acalmada nos mercados, a chance de a gente ter aumento esse ano é quase nula, e provavelmente a gente vai ter um ou dois cortes, tá bom? Nesse momento a maioria do mercado acredita em 2 cortes, apesar de que boa parte acredita em apenas um. Eu tô com essa maioria aqui, tá bom? Eu acredito que a gente vai ter 2 cortes. Porém, muito disso deve depender do dado de amanhã, tá bom? Vocês sabem, dado ao produtor não é tão importante, apesar de ter uma correlação um pouco adiantada com o CPI. O dado mais importante vai ser amanhã, o CPI às 9h30 da manhã, né? A expectativa, caras, é que a gente tenha uma inflação de 0,4 e que ela diminua um pouco para 3,4 ao ano, 0,4 no mês, né? Já no núcleo estão esperando 0,3 no mês, indo para 3,6 ao ano, também diminuindo, né? Então vamos ver, caras. Provavelmente a gente deve ter muita volatilidade amanhã às 9h30 da manhã. Beleza? Legal. Entendendo isso, vamos para o mais importante, que é uma análise do Bitcoin, né? O Bitcoin, nessa madrugada, ele teve uma queda, né, caras? E assim, sinceramente, tá extremamente complicado fazer trade no curto prazo do Bitcoin. É por isso que, sinceramente, não estou fazendo, tá bom? Eu acho que a gente está tendo muitos falsos rompimentos para cima, depois para baixo, depois para cima, agora para baixo. Então, enquanto a gente não sair dessa resistência de curto prazo e assumir uma tendência de alta em todos os tempos gráficos, eu não vou fazer trade no curto prazo aqui no Bitcoin, tá bom? Onde a gente precisa romper? É o que eu falei com vocês ontem, caras. Enquanto a gente não passa aqui dessa região que a gente está formando esse padrão de continuação, forma no mínimo um pivô aqui acima dessa região, ó, primeiramente, dos 63.500. Nem dos 63.500 a gente conseguiu passar, caras. Então aqui é o primeiro passo. Passar dos 63.500 seria positivo. Conseguir se manter acima dos $65.500, aí a gente já poderia começar a olhar para opa, realmente a gente tem aqui um movimento de reversão na tendência de baixa, todos os tempos gráficos olhando para cima, e a partir daí a gente poderia ficar um pouco mais otimista, tá bom? Eu continuo da mesma maneira, no curto prazo, sem grandes vieses aqui, no longo prazo eu continuo extremamente otimista. Eu acho que a gente está num grande padrão de continuação aqui. Quando a gente romper isso para cima, provavelmente vai ser muito rápido, tá bom? Então eu acredito que a gente está tendo grandes oportunidades de acumulação, em especial nas altcoins, porque a gente continua vendo uma dominância subindo, tá bom? Então a gente tem uma dominância aqui, o BTC DOM acima dos 2.500, caras. É um patamar bem elevado. Vocês podem ver que na história a gente nunca ficou, né? Só no dia lá da guerra, na semana da guerra lá. Então numa boa, caras. Eu acho que é uma boa oportunidade de comprar altcoins, tá bom? Quando a gente olha, por exemplo, para um ETH em relação ao Bitcoin, caras, nós estamos nas mínimas aqui de anos, né?
Então, se perder essa mínima aqui nos 46, ou seja, 2% de queda aí, a gente vai ver o ETH numa mínima que a gente não via desde 21, né? Desde abril de 21, ou seja, mais de 3 anos. Cara. Então, acho que a gente está tendo boas oportunidades de acumular altcoins, só que é sempre importante lembrar, né, que as altcoins, elas necessariamente são mais voláteis, então é necessário manter caixa, né? Se você tiver 100% exposto agora, e se o Bitcoin romper para baixo, essas altcoins podem cair muito mais. Então você precisa ter caixa para acumular essas altcoins e fazendo o seu preço médio nessas altcoins aí, porque apesar de muitos já terem caído bastante, a gente sabe que elas podem cair muito mais, ok? Então tomem cuidado, entenda que é uma oportunidade, mas ao mesmo tempo que essas altcoins têm potenciais de retorno maiores, o risco delas também é muito maior do que o do Bitcoin. Por que você acha, Hans? Todo mundo fica falando que é super fácil ganhar dinheiro aqui no mercado cripto, mas quase ninguém ganha, né? 90% desiste no meio do caminho. Cara, você acha que é só comprar as altcoins e do dia para noite elas vão subir 50 vezes? Não. Vão ter momentos difíceis, vão ter momentos que, justamente nas quedas, a maioria desiste, tá bom? Ou então, é o que eu já falei com vocês. As pessoas vê o patrimônio sumindo 2, 5, 10 vezes, mas não vende na hora que tem que vender, não faz caixa e vai ficar preso no topo. Então, não se engane achando que é fácil só investir em altcoin, você vai ficar rico. Se você não tiver uma estratégia clara para comprar mantendo caixa e para vender quando está subindo, você não vai ficar, beleza? Não vai dar certo. Eu falo isso com você com toda certeza. Eu nunca vi alguém realmente holder de altcoin que ficou rico, tá bom? Quem fica holder de Bitcoin pode ser, que aí até tem mais fundamento para você segurar, né? Mas holder de altcoin eu nunca vi. Então, não acho que você vai ser o primeiro, beleza? Show de bola? Então é isso, tá? Tudo isso para falar com vocês que vocês precisam ter uma estratégia clara para acumular, mantendo caixa se cair mais e para vender caso a gente tenha altas muito fortes e que no momento que todo mundo estiver falando para comprar, você vai estar vendendo. No momento que tá todo mundo falando que as altcoins acabaram, você vai estar comprando. Show de bola? Legal. Entendendo isso, né? Eu acho que é isso aí, cara. A gente vai ficar de olho no S&P 500. A gente, obviamente, vai ter uma correlação muito grande aqui com ele hoje. Ou seja, então, se a gente começar a ver um S&P 500 subindo aqui, indo para romper máxima histórica, está a 1% de distância, cara, realmente o Bitcoin deve voar, tá bom? Assim como a Nasdaq, que nesse momento aqui está renovando máximas e está também a pouco mais de 1% da máxima histórica. Então, infelizmente, né, a gente vai ficar muito ligado ao S&P e à Nasdaq até amanhã, até os dados de inflação amanhã, tá bom? Depois a gente pode tentar ganhar uma vida própria. Mas antes de um rompimento dos $63.500, cara, a gente realmente está numa consolidação, ou seja, sem grandes probabilidades para qualquer um dos dois lados aqui. A gente fica consolidando, o long short cai, sobe. Mas um ponto positivo que a gente vê é que quando a gente está caindo, o Open Interest está caindo, Pedro. A gente tem divergência bullish no CVD também. Então, sinceramente, eu apesar de não estar num long agora no curto prazo, eu tô mais otimista no curto prazo, tá bom? Mas eu acho que, ao mesmo tempo que é importante a gente romper os 63.500, a gente também tem que segurar o suporte aqui no Bitcoin na região dos primeiros 60, tá? Mas 59. Perdeu 59 para mim, perde o Open Interest, perde o aumento do Open Interest aqui, perde o pivô de alta, pelo menos no ponto mais importante. Não perderia o pivô de alta, mas no ponto mais importante, na minha opinião, e a partir daí, caras, é lenha, ok? Então, beleza, atenção aos 63.500 e cuida desses fundos nos 60 e nos 59, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.